Tarso Genro, minha referência histórica na política e na vida, né? Porque a gente se conheceu cedo e militamos juntos há tanto tempo e lembro das nossas primeiras caminhadas ali em São Leopoldo, articulações necessárias, disputas legítimas internas, né? E construções de vitórias conjuntas. Eu lembro inclusive do momento em que no ano 2000 tu te eleges, por exemplo, prefeito de Porto Alegre e eu me elejo o vereador mais votado do PT naquela oportunidade, Perfeito. todo o Vale dos Sinos. E depois tive essa honra de acompanhar tanto no Ministério da Educação quanto no Ministério da Justiça. Mas eu acho que, especialmente, nós poderíamos abordar, e eu acho que é necessário para a compreensão das políticas públicas que desenvolvemos, primeiramente na educação. O Fundeb, que reestrutura a educação nacional, e o ProUni, que abre o acesso definitivo à nossa população de baixa renda à educação superior, eu tenho certeza que isso é um legado, Tarso, teu, extraordinário. Sabe que a nossa trajetória comum é bastante importante para mim também, não só para ti. Porque eu sempre me pautei, tu sabes disso, por uma visão pluralista do campo da esquerda e uma visão moderna da questão democrática, né? E sempre renegando aquela visão de hegemonismo de algum partido sobre as demais forças políticas que compõem a ideia da democracia e do socialismo. Então acho que a nossa relação sempre foi muito produtiva e foi construtiva, né, de parte a parte, né, sem a menor sombra de dúvida. Embora tu seja bem mais jovem do que eu, mas eu também não estou tão gasto assim. Não, tá bem. Então a gente pode recordar com tranquilidade isso. Esse patrimônio que nós deixamos para o governo federal, e deixamos especialmente o PT e a frente de esquerda e a frente democrática que acompanhou o PT nas eleições presidenciais, ele não está bem recordado pela história, né, recente. E isso não é problema que tenha havido alguma sabotagem nessa memória, absolutamente. Pelo contrário, se tornou uma coisa tão natural na história da esquerda, dos nossos partidos, que deixou de ser falada, né? Aí tu apontaste dois enclaves que nós deixamos do Estado brasileiro que mudaram os rumos da educação no país, né? Tanto o Fundeb, né, como o ProUni, eles reorganizaram a sociedade brasileira a partir da educação, com todos os efeitos posteriores que foram sendo desenvolvidos, em que o nosso querido companheiro Haddad, né, nosso ministro, levou a termo de uma maneira magnífica. Então isso ninguém tira da gente, né? Não pode tirar. E a gente tem que recordar em momentos como esse, né? Essa construção foi uma construção que desafiou, primeiro, né, uma dogmática esquerdista que tinha dentro do PT, Exatamente. de que o ProUni era favorecer, como diziam determinadas correntes, né, favorecer instituições privadas. E que o Fundeb iria desequilibrar a educação brasileira porque ia favorecer demais o Nordeste. Lembro disso. Então, nós derrotamos essa visão reacionária, né, em determinados setores, né, no nosso próprio campo, mas vamos fazer justiça. Nós fomos majoritários, inclusive com grande apoio do presidente da República. O presidente Lula foi absolutamente fiel a essas ideias que estavam no seu programa e que nós soubemos implementá-las de maneira adequada e revolucionária aqui no país. E hoje, um dia vai se escrever mais sobre isso. Mas hoje, Tarso, eu que caminho, né, estou em campanha, ao lado do Nelson Spolaor, nós sempre juntos ali na caminhada em São Leopoldo, eu encontro pró-unistas, como eles adoram se chamar. Pró-unistas, né? E aí quando eles se dão conta da minha trajetória ao teu lado, da nossa trajetória, da nossa construção, alguns se emocionam e nos comovem, né? A gente fica completamente... Porque jovens que se apresentam também, professor, eu me formei em Direito, professor, eu estou fazendo agora o curso de Arquitetura, todas as áreas.
Olha, é uma muito conquista, muito uma emocionante. conquista extraordinária. E no que diz respeito aos professores e professoras, no nosso caso particular em São Leopoldo, no governo que antecedeu o governo Vanazzi, houve greve, né, por não pagamento de salários. Não pagamento de salário. Né? Então, e o Fundeb repara isso porque constitucionalmente, é uma emenda constitucional, né, na origem, e, portanto, uma rubrica determinada, né, demarcada, e os professores não têm mais como, né, não serem contemplados com seus salários. Então é algo muito significativo. Sem dúvida. Eu acho que essa liderança de vocês, do Spolaoro, do Vanazzi, tua, elas na verdade sintetizam toda uma trajetória da esquerda, sem diminuir a importância de outros companheiros. Mas nós estamos falando no momento atual, né, na contemporaneidade. Entendeu? Quer dizer, vocês sintetizam todas as forças políticas que se unificaram para mudar o Rio Grande, para mudar o Brasil, para mudar Porto Alegre, para mudar São Leopoldo e para ter uma influência política decisiva aqui no Estado. Então, quando essa chapa foi montada, né, montada de maneira muito hábil e muito correta politicamente, e que apareceram na cabeça, né, o Spolaoro e tu, eu digo que está fechado o grande acordo político para manter, né, as forças populares na direção de uma das cidades mais importantes do Rio Grande. Né? Essa compreensão, Tarso, obviamente, eu tenho que dizer, né, vem a partir da nossa militância conjunta. Né? Sem dúvida. Sempre tivesse essa preocupação de articular o campo político, a proximidade de ideias, né, sob pena de fazer só um acordo pragmático, por exemplo. Né? Não é do que se trata, é uma visão de mundo que nós estamos apresentando para a cidade. E tanto é verdade que foi com o Vanazzi, tu has de lembrar, no seu primeiro governo, que nós levamos para São Leopoldo o primeiro GGIM. Agora nós estamos falando do Ministério da Justiça, da nossa experiência. O Gabinete de Gestão Integrado Municipal. Exatamente. É em São Leopoldo que começa esse processo de integração das forças policiais, né? E que de alguma forma nos possibilita dizer, como dissemos a tantos lugares do Brasil, né, que pela primeira vez um Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania. Com cidadania. Não é só de segurança pública estrito senso, se é que dá para dizer estrito senso em segurança pública, mas com cidadania. Então, articular ações sociais de caráter preventivo e as ações de repressão qualificada, com inteligência, tecnologia, que em última análise é o nosso conceito formulado por ti, que eu tenho... Eu acho que eu compreendi bem a missão. Eu até agora eu acho que devia mostrar, inclusive, o pessoal, né, aquele esquema que nós fizemos, aquele manuscrito. Né? Não, é um quadro lá em casa. É um quadro. E eu estou te pedindo, porque tu me manda e eu perco. Depois eu te peço de novo e guardo, mas já não sei onde está, porque meus arquivos são grandes demais para controlar. Eu acho que aquele esquema ali é um esquema que determinou a segurança pública do Brasil naquele momento. Né? Nós estávamos numa discussão de como formatar o programa e eu me lembro que nós sentamos e começamos a desenhar, né? Eu trocando ideias contigo e fazendo as anotações. Né? E daí, no final, se eu não me engano, eu fiz uma anotação que dizia mais ou menos o seguinte, né? Trata-se de um programa de segurança pública com cidadania para ser aplicado imediatamente. Alguma coisa nós dissemos nesse momento. E aí eu me lembro que nós fomos ao presidente da República e o presidente da República fez 3 ou 4 perguntas absolutamente pertinentes, né? Que ele já estava discutindo também, né, com a sua equipe, a sua assessoria, como mudar a segurança pública no Brasil. Aí quando nós terminamos a exposição, né, era o Zaqueu estava conosco naquele momento. O presidente disse o seguinte: corrijam tais e tais coisas e voltem aqui. Aí nós corrigimos, voltamos, e ele transformou a nossa proposta numa medida provisória que depois foi convertida num projeto de lei que transformou a segurança pública no Brasil. Eu lamento que aquilo não tenha sido seguido, né? É verdade. Mas deixou uma memória importante e muitas cidades do país estão usando aquela metodologia e aquele projeto que nós desenhamos. E eu acho que uma das grandes vantagens que tem a chapa de vocês para aplicar de maneira potente em São Leopoldo
é exatamente essa experiência que nós tivemos naquela época, na questão da segurança pública, onde nós mostramos São Leopoldo como vanguarda. Exato. Também da municipalização da segurança pública do país, que hoje é exigida por todo mundo. Exatamente. Um dos eixos do PRONASSE é a nova relação federativa. Até então a União não avocava para si a responsabilidade. Dizia que a Constituição, segundo a Constituição, o artigo 144, responsabilidade dos Estados unidades da Federação. E aí nós formulamos a nova relação federativa, União e Estados e municípios. Né, todos integrados no movimento de segurança pública. De tal sorte que agora, Tarso, eu não sei se chama de ministro, governador ou Tarso. Eu sei que chama de Tarso, mas é incrível toda a relação, quantas vezes despachamos juntos. E às vezes quando nós despachávamos ainda tinha alguns documentos que eu já tinha lido previamente, né, daí tu brincava e dizia, olha, lemos bem tudo isso aqui, senão tu vai lavar elefante na Caxemira. Mas olha só, mas na verdade, essa nova relação federativa nos fez incluir no programa, Nelson Spolaor aqui, professor lá, uma proposta de resgate do Mulheres da Paz. Nós vamos ter um policiamento, teve um novo concurso já no governo Vanazzi, para novos 46 guardas civis municipais, com formação pela universidade. Eu tive a honra de ser convidado pela Unicinos para lecionar para eles, em virtude da experiência do PRONASSE. Né? E a partir dessa formação da polícia de proximidade, polícia comunitária, associar a ações então de caráter preventivo, dentre elas a presença das Mulheres da Paz, as mulheres lideranças comunitárias. Eu vou dar uma sugestão para vocês, que eu já fiz aqui para a nossa candidata Maria do Rosário, para todo o grupo que apoia e desenha o seu programa de governo, que vocês podem aplicar com um grau de, vamos dizer assim, de adiantamento da questão que já vem originária daquela programação que nós fizemos na época do Vanazzi, primeiro governo do Vanazzi. É a sugestão de vocês montarem uma escola municipal de segurança pública para a formação de guardas municipais. Não é uma coisa custosa, os professores podem vir da rede, pode ser feito um convênio com a universidade, né? Que vocês têm com uma relação muito especial com a academia lá, eu sei disso, e formar, né, anualmente 50 a 100 guardas municipais, para já informá-los e dotá-los de uma visão de mundo que integra a guarda na questão da segurança pública, naquelas funções que são permitidas pela Constituição, como hoje como força, né, auxiliar do sistema policial, o que é sempre muito bem recebido, tanto pela Brigada Militar como pela Polícia Civil, no qual nós também deixamos a nossa marca aqui no Governo do Estado. Então eu acho que essa ideia é uma ideia importante, né? Formar guardas municipais de alto nível, uma escola de formação com base vamos dizer assim, na hierarquia do ensino médio, para formar guardas municipais, técnicos de segurança pública para a guarda municipal. Eu acho que seria uma medida importante para vocês implementarem. Nós vamos acolher, porque eu acho que a formação, inclusive a formação continuada, né, para os próprios guardas que atuam, continuarem, né, retomando, reciclando, recuperando a sua formação. Tarso, a tua figura também representa para nós aqui, e é para todo o Rio Grande do Sul, obviamente tu és um nome nacional e internacional, tem relações importantes, né, com países que discutem e formulam uma posição muito próxima da nossa. Mas a nossa relação, a partir de ti, né, do bom trabalho do Vanazzi, e agora com essa dobradinha da experiência do Nelson Spolaor, também da minha experiência, nós vamos precisar de ti na relação com o governo federal. Tem um município do tamanho... Hoje São Leopoldo saiu da 12ª economia para ser a 7ª economia do Estado. Ou seja, São Leopoldo hoje é o centro do Vale dos Sinos. Tá? E essa relação com o governo federal, ela é decisiva. Né? O presidente Lula acolheu o Rio Grande nesse momento difícil das enchentes.
né? E só em São Leopoldo nós temos 46 mil auxílios reconstrução, né? Das pessoas assistidas. Mas eu queria renovar contigo esse compromisso e nós termos cada vez mais portas abertas com o governo federal. Fico absolutamente à disposição, né? Até porque nós organizamos aqui um movimento que em Porto Alegre, tu deves ter acompanhado. No primeiro momento foi uma carta à cidade, né? Onde nós enfechamos toda uma visão de mundo naquela carta de como deveria ser uma nova administração. Sem dizer que deva ser de qualquer partido, mas como deveria ser. Esse movimento, que foi muito bem sucedido, né, uma carta que tem mais de 1000 assinaturas, da melhor intelectualidade, da melhor academia, das melhores forças políticas de Porto Alegre, depois se transformou numa carta ao Rio Grande. Né? Quando veio a hecatombe, né, climática, bateu a nossa porta. E nesse sentido nós apresentamos, inclusive, ao presidente da República, eu apresentei, falei com ele 4 vezes sobre esse assunto, que deveria ter uma estrutura especial de recuperação do Rio Grande. Que aquilo que estava sendo feito aqui, estava sendo bem feito, através do Ministério Provisório do Pimenta, né, era para o atendimento humanitário imediato e das questões relacionadas com a reconstrução. Reconstruir aquilo que foi destruído. Mas que outra coisa era planejar o futuro sustentável e ecoambiental de um novo modelo econômico para o Estado do Rio Grande do Sul. Então nós propusemos ao presidente, olha presidente, nossa proposta é essa, é uma agência especial para fazer isso. Ele disse, vamos pensar nisso, vamos conversar sobre isso. Daí, quando veio a resposta, ela veio super potente. Ele fez uma agência, né, de controle climático para a transição climática para todo o país, que vai ter uma face para cada estado mais atingido. Né? Então esse é um momento, inclusive, de trabalhar ideias como essa que a gente está falando, não só na questão ambiental, na questão do desenvolvimento, na questão da segurança, exigindo do governo federal uma atenção especial a por quem, para quem está passando por esses tormentos que nós passamos aqui. Que não são tormentos gratuitos. Não. Né? A RBS aqui fez rapidamente uma campanha dizendo que não tem que procurar culpados. Eu disse sim, não tem que procurar culpados, tem que procurar responsáveis. Porque esses responsáveis têm que ser punidos no processo eleitoral. Eles foram omissos, né? Foram covardes para o enfrentamento das questões e são negacionistas. Exatamente. Negacionistas na vacina e negacionistas climáticos. Exatamente. Então eles têm que assumir essa responsabilidade. E nada com um corretivo eleitoral para eles aprenderem a viver em comunidade de maneira adequada. Né? Então eu tenho certeza que o presidente Lula vai estar muito atento às principais cidades aqui do estado que sofreram essa catástrofe, né? Que nós temos que transformar, né? Transformar de uma catástrofe num avanço virtuoso para a nossa região e para as cidades que a compõem. Tarso, a nossa relação tem uma história de identidade enorme, eu um orgulho profundo de poder contar, já estou contando aí no meu mais recente livro da nossa relação, e aprendi contigo, né, um conteúdo definitivo, né, que é a democracia, né, a compreensão sobre o outro, né, nas relações que a gente estabelece na política. E eu preciso vir aqui também dizer para ti que o Nelson Spolaor, nosso candidato a prefeito, ele tem a formação jurídica, né? Ele é advogado de formação, né? Ele diz com muito orgulho que atuou no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social no estado do Rio Grande do Sul, naquela oportunidade em que tu fosse o nosso governador, e eu aprendi a admirá-lo no nosso cotidiano, né? Filho de agricultores, como ele diz, vem lá da cidade de Mata, né? E se integra assim à vida comunitária e política do nosso Vale dos Sinos e depois especialmente em São Leopoldo. Ele foi secretário de habitação, foi secretário geral de governo com Vanazzi, viveu esse momento duro da enchente lá, governando. E a mim tu também conheces, né, toda a trajetória de professor. Eu nunca deixei a sala de aula ao mesmo tempo que faço política a vida inteira.
né? As pessoas também precisam avaliar isso. E eu queria que tu considerasse essa dobradinha aí para nos ajudar, inclusive, a convencer os nossos eleitores. Sem dúvida. Tanto a tua figura como a figura do Spolaoro são os grandes quadros políticos de uma terceira geração. Por que eu digo terceira geração? Porque nós temos aquelas gerações aqui do Rio Grande, né? Alguns já nos faltam, como o Brizola, né? Alguns já nos faltam, né? Como Clóvis Hilgen Fritz e outros quadros. Outros já estão numa idade um pouco avançada e que não estão retirados, mas têm funções especiais no processo político, né? Que não são as funções de vanguarda, como devem ter figuras como vocês. O Vanazzi é um homem da segunda geração, né? Um grande quadro político, meu amigo pessoal, e o Spolaoro sempre me chamou a atenção, pelo vigor político que ele tem, pela capacidade de resposta imediata que ele tem às grandes questões, e pela sua capacidade de gestão. Sim. Uma cidade que nunca foi fácil de governar, porque ele governou muito bem. Eu estive com ele nas suas campanhas, né? E tenho muito orgulho disso. Então eu acho que essa comunhão política de vocês dois, ela é uma comunhão exemplar para a formação, né, de uma nova vanguarda política democrática pela esquerda aqui no Estado, que saiba compatibilizar a sua visão de mundo com as amplas necessidades de uma comunidade plural como a nossa. Plural politicamente, plural economicamente, e com um manto de miséria que a envolve ainda muito grande, né? Então contem comigo, para o que der e vier. Só não posso me oferecer para ser secretário lá, porque eu estou muito coroa. Rapaz, agora te falar sobre Brizola, eu sou obrigado a lembrar. Primeira vez que eu entro no teu escritório de direito, à época, né, buscando alternativa política, eu dizia assim para ti, eu disse para ti naquele momento, isso anos já, né? Disse o prefeito na época já tinha passado pela prefeitura, daí eu disse, eu só tenho que lhe dizer uma coisa, eu sou brisolista. Aí o Tarso olhou e disse assim, todos somos brisolistas. Aqui é que não é brisolista, aqui no Rio Grande do Sul, né? E a de esquerda tem que ser um pouco brisolista. Foi ele que começou essa construção. Né? O cara que deu o grande norte da esquerda plural gaúcha foi o Brizola. Ao longo da sua vida, evidentemente, cometeu erros e acertos, claro, como Lula, como qualquer grande líder político. Sim. Agora, inequívoca, né, a visão histórica que a gente tem que ter a respeito dele, foi o cara que fez a medula da grande política aqui no Estado, popular e democrática, né, o grande Brizola. Depois vem o Olívio, vem outras gerações, mas ele está no centro dessa festa. Eu me lembro desse fato também, porque uma vez eu disse para o Olívio, nós estávamos numa solenidade e eu disse, Olívio Dutra, né, o segundo melhor governador do Rio Grande do Sul. E ele pensou que eu ia dizer que eu era o primeiro e ele era o segundo, né? Não, segundo? Não, tem o Brizola que é o primeiro, tu que é o segundo e eu sou o terceiro. Não, eu digo segundo porque depois do Brizola é tu que foi o nosso grande governador. Então, são memórias aí que a gente tem que preservar e saber socializar também em momentos como esse. Muito obrigado por esse nosso papo. Não, vamos juntos. vamos ganhar lá.